Bem-vindos ao Escala Global. No vídeo de hoje, vamos tratar de um assunto que vem ganhando cada vez mais força nos últimos tempos, conforme o inverno se aproxima do continente europeu. Afinal de contas, a Europa Ocidental não tem condições de produzir toda a energia necessária para o seu uso, e o seu maior fornecedor é ninguém menos que a Rússia. Para entender melhor essa história e quais são as alternativas que a Europa vem buscando para driblar esse problema, assista esse vídeo até o fim. Dados de 2020 indicam que a taxa de dependência energética da União Europeia, de maneira geral, foi de 57,5%. Porém, há algumas diferenças nos números entre os Estados-membros. A Estônia, por exemplo, registrou uma taxa de dependência de 10,5%. A Alemanha ficou em 63,7%, enquanto Malta alcançou mais de 97%. Existe, portanto, uma enorme desigualdade na distribuição dos recursos energéticos pelo mundo. Afinal, para gerar energia, é necessário que o local possua os recursos naturais necessários. Por exemplo, as grandes reservas de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, se encontram apenas em determinados terrenos sedimentares. Para a geração de eletricidade pelo potencial hídrico, também são necessárias as condições naturais apropriadas. Dessa forma, nem sempre os maiores consumidores de energia são também os maiores produtores. E na Europa, essa conta é muito difícil de fechar. O petróleo é mais facilmente encontrado em mares interiores, baías fechadas e golfos, como por exemplo o Golfo Pérsico, o Golfo do México e o Golfo da Guiné. No continente, imensas reservas também podem ser encontradas, apesar de serem bem mais raras. E nesse aspecto, a Rússia é um grande exemplo. O gás natural, por sua vez, ocorre em associação com o petróleo, ocupando a parte superior dos depósitos petrolíferos devido à sua menor densidade. Seu consumo cresceu aceleradamente nas últimas décadas, o que gerou grande interesse nas transnacionais que operam nesse setor. Existem grandes reservas no Cazaquistão e no Turcomenistão, na Ásia Central. No entanto, a logística de transporte para esses países é um problema, pois as reservas estão distantes das saídas oceânicas. E é aí que entra a questão chave do momento. A maior parte dos dutos passa pelo território russo, levando os produtos para a Europa Ocidental. Estima-se que a Rússia forneça 40% da energia utilizada pelo continente europeu. E é nesse contexto já histórico de dependência da Europa Ocidental e mais tarde da União Europeia em relação ao gás natural russo que se desenvolve a assim chamada transição energética. A transição energética é a adoção de formas de produção de energia menos intensivas em carbono, ou seja, menos poluentes, em especial se comparadas à energia vinda dos hidrocarbonetos, ou seja, petróleo, carvão mineral e gás natural. A transição energética, capitaneada pela Alemanha, começa com força nos anos 90 e busca trazer cada vez mais a energia considerada limpa para a matriz energética dos países que resolvem adotá-la. Em outras palavras, a utilização da energia solar, da energia eólica, da biomassa, dentre outras, será priorizada e estimulada por vários países europeus e, de novo, principalmente a Alemanha. Ambientalmente, com certeza existe um impacto na adoção dessas formas de produção de energia, mas geopoliticamente, uma transição energética bem feita também permite que os países europeus dependam menos do fornecimento russo de gás natural, o que sempre os pôs em uma situação de vulnerabilidade. Em 2021, na Alemanha, por exemplo, 40% da energia elétrica vinha de fontes renováveis e a intenção é que até 2030 esse percentual chegue a 80%. Para a eletricidade, isso é um pouco mais fácil de se controlar e prever. Já em relação à energia de forma geral, e não somente energia elétrica, isso inclui desde aquecimento em residências e empresas, mobilidade urbana, como ônibus, trens e carros, e energia utilizada em indústrias. Esse último setor, o industrial, costuma ser um dos mais difíceis para que haja a descarbonização, ou seja, a utilização de menos energia poluente, pois é necessária uma grande quantidade de energia em indústrias como a siderúrgica, que são pesadas. Em todo caso, cada vez mais se pesquisa a possibilidade de substituição do gás natural, preferencialmente por energias limpas, em todos esses processos. Essa jornada, porém, é lenta e cheia de contradições, pois muitos são os interesses políticos e econômicos que fazem com que seja complicada a mudança rápida. Os próprios investimentos em grandes projetos de infraestrutura que levam gás russo aos consumidores da Europa Ocidental costumam ter a participação de grupos de vários países que muitas vezes
não tem um interesse real em que essa codependência seja quebrada, pois existem negócios e contratos muito lucrativos que se baseiam justamente nessa ligação complicada entre os dois lados. Essa codependência vai gerar problemas geopolíticos sensíveis, pois a estabilidade econômica, a produtividade e, junto a isso, a própria coesão social desses países estarão vinculadas a uma dinâmica viciada. Ou seja, esse grau de ora fraqueza, ora fortaleza de cada um dos lados, por estarem em posições poderosas, como compradora no caso da Europa Ocidental e fornecedora no caso da Rússia, cria uma inércia que impossibilita a mudança em curto prazo. A proximidade geográfica entre ambas as partes resultou em um não desenvolvimento de parceria com atores externos, e agora a Europa Ocidental luta para conseguir alternativas a esse fornecimento, e também para atingir uma geração de energia cada vez mais limpa e independente. A Rússia, por sua vez, busca diminuir sua dependência da Europa Ocidental como compradora, voltando-se cada vez mais à China, como um país que pode absorver a sua produção. Porém, ainda não existe infraestrutura desenvolvida o suficiente que ligue tão massivamente os centros consumidores chineses aos centros produtores russos, como já existe no Ocidente. A guerra da Ucrânia deixou ainda mais claro aquilo que todos os países da Europa já sabiam de longa data: a dependência energética, particularmente em relação ao gás natural, da União Europeia em relação à Rússia, é perigosa e coloca o bloco em uma situação de grande vulnerabilidade. Não há para onde correr no momento para que o mesmo volume de gás natural venha de outras regiões que não a Rússia. Então os outros países europeus precisarão seguir comprando o gás russo por um bom tempo. Para piorar a situação, a Ucrânia também depende do gás natural vindo da Rússia, em especial nos meses de inverno, e é pelo território ucraniano que passa boa parcela do gás que vai em direção aos consumidores europeus. Essa estrutura é antiga e, novamente, não há como ser construída uma nova da noite para o dia. Se isso, por um lado, dá à Rússia grande poder para dar as cartas, também demonstra que Moscou tem na exportação do gás natural um elemento importante para a sua economia. A palavra aqui, mais uma vez, é codependência. E resta ver o quanto cada um desses lados está de fato disposto a promover uma quebra definitiva nessa relação que, com o inverno que se aproxima, tende a ficar ainda mais tensa. É de se esperar que a União Europeia invista cada vez mais para acelerar a transição energética, fazendo dessa forma com que os países da região estejam menos vulneráveis ao fornecimento de energia vindo da Rússia. Porém, a emergência energética atual talvez leve países do bloco a buscarem primeiro se assegurar de que terão energia vinda de outros lugares do mundo, importando, por exemplo, gás liquefeito de petróleo, de outros parceiros ou mesmo investindo temporariamente em energias poluentes, como carvão mineral ou controversas como a nuclear. Fica incerto, portanto, o quadro atual. O conflito com a Rússia fará a Europa Ocidental buscar tornar sua matriz energética ainda mais limpa, fará com que ela volte, mesmo que temporariamente, a energias mais poluentes produzidas em casa ou por outros parceiros para garantir o fornecimento interno, ou uma combinação das duas. O inverno que se aproxima talvez traga duras respostas. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui embaixo, inscreva-se no canal e compartilhe. Seguindo a gente aqui nas redes sociais, você também se inteira sempre das novidades do canal. E também pode comentar aqui embaixo com sugestões, críticas, dúvidas e o que mais for, pois a gente sempre tem interesse de saber a opinião de vocês. Até a próxima!